Pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta, Vitor, aqui no Creative Room, e hoje eu estou com a grande presença do Zé, que aceitou o nosso convite aí. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Vamos usar esse nosso tempo aqui, essa oportunidade para ter um bate-papo legal e o pessoal conhecer um pouco mais aí da sua história. Legal. Beleza? Você não é o Vitor, não, você é o Vitão. É o famoso Vitão. Vamos lá. Para o pessoal poder ir te conhecendo por fases, primeira coisa é o Zé. De onde você veio do Brasil, o que você fazia lá no Brasil, como é que foi esse início aí antes de... Eu queria que você desse um resumo pra gente até chegar no momento que você falou, vou pra Austrália. Só um pouquinho antes aí pra gente entender. Vamos lá, vamos tentar escrever esse timeline da minha vida. Não, primeiramente, obrigado, Vitão, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Sabe que eu admiro bastante o teu trabalho aqui. Valeu, obrigado. Na escola. E vamos lá, meu nome é José de Andrade, eu sou de Sertãozinho, no Brasil, uma cidade interiorana, no estado de São Paulo. Eu sempre tive o sonho de ir para o exterior, né? Não necessariamente na Austrália quando era mais novo, até descobri um pouquinho mais de Austrália depois. Acabei indo para Disney quando eu tinha 15 anos com a minha família e me apaixonei pela língua inglesa, né? Estudei no Brasil e tal, mas sempre quis ter a oportunidade de ir para o exterior e vivenciar assim, a língua a fundo mesmo, né? Então sempre tive isso na cabeça. Acabei me formando na faculdade de farmácia. Trabalhei por um tempo como farmacêutico no Brasil. Trabalhei por 5 anos em uma distribuidora de medicamentos em Ribeirão Preto. Durante esse período, eu fiz um MBA em marketing também. E acabei tendo 2 funções dentro da empresa, né? Da distribuidora. Eu era farmacêutico e era analista de marketing. É o package. Pois é. Eu sempre gostei um pouquinho do lado comercial, né? Então, eu queria sair um pouco da parte técnica de farmácia e partir um pouquinho mais para a área comercial. E durante essa experiência, eu acabei tendo muito contato com as indústrias farmacêuticas, né? O departamento comercial dessas indústrias. Em indústrias grandes, Johnson & Johnson, Pfizer, a Merck. E lá eu acabei conhecendo os diretores e os representantes comerciais e a maioria deles tinha tido essa experiência de morar fora, todos falavam inglês fluente. Você já falava nessa época um pouco já? Eu achava que falava, né? Intermediário. Achava que falava, é aquele inglesinho que a gente coloca lá no resumê, sim. Né? E aí eu comecei a alimentar mais a ideia de ir pro exterior. Então eu já tinha um amigo que tinha vindo pra Austrália e tinha me falado muito bem da Austrália. Não era um país na época tão famoso para os brasileiros assim como é hoje, né? Tão conhecido na questão de intercâmbio. E aí eu amadureci a ideia de vir para cá. Então, com 27 anos naquela época, acabei tomando a decisão de vir para cá, estudar inglês e passar... A minha ideia era passar uns 2 anos aqui e voltar para o Brasil, até porque eu achava que eu estava numa idade um pouquinho mais avançada para depois me recolocar no mercado, né, na área de farmácia. Então eu falei, vou me dar esses 2 anos para poder ir para lá, estudar, ter essa experiência e voltar. E foi legal que assim, eu tive muito advice, né, das pessoas que eu conheci na indústria da farmácia. E eles falavam, cara, o inglês não é nem um diferencial, ele é necessário, né? Mas as empresas farmacêuticas, essas empresas grandes, eles querem alguém que tenha tido essa experiência de morar fora, porque eles sabem que essas pessoas vão passar por vários obstáculos sozinhas, assim, vão adquirir uma certa maturidade, skills, né, diferentes de quem nunca teve a oportunidade de sair fora do país. Então eu falei, é o que eu tenho que fazer, eu tô no caminho certo. Aí decidi pela Austrália e vim para Sydney. Vim para Sydney e fiquei em Sydney por 5 meses e depois mudei para Brisbane.
E tô aí desde então. Da onde que veio nesse momento aí? Sydney, você tinha amigos que já estavam morando? Então, Sydney, eu acho que... como eu vim de uma cidade muito pequena, eu queria ter experiência de morar numa cidade grande. E era a cidade mais famosa na época. Apesar de o amigo que tinha vindo pra cá antes tinha morado em Brisbane a maior parte do tempo. Falei, vou pra Sydney e vou ver qual é que é, né? E fui pra Sydney, fiquei lá um tempinho. Adorei, é uma cidade super bacana. Mas depois, por circunstâncias da vida, acabei mudando pra Brisbane. E foi a decisão mais acertada que eu tive. E aí, durante seu período, quando você veio pra Brisbane, você deu continuidade à parte de estudos. Sim. E aí, chegamos nesse momento aí de 2 anos de Austrália, que era o seu planejamento inicial. Uhum. E aí pensou, volto ou fico? Como é que foi lá, nessa época aí que deu os 2 anos? Então, a minha situação pessoal foi um pouquinho peculiar, porque eu acabei ficando na Austrália. Não foi, como já disse, parte do meu planejamento. Apesar de amar o país e tudo, eu acabei me apaixonando, né, por uma australiana. E, inclusive, somos casados até hoje, temos 2 filhas. E nós conhecemos bem no meu começo aqui de Austrália, né? Em Brisbane? Em Sydney. Ah. Porém, ela estava mudando para Brisbane, por isso que depois eu acabei vindo para Brisbane. E aí, aí as coisas foram acontecendo. Eu falei, acho que eu vou ficar por aqui, pelo visto, né? Como as coisas estão andando. E fiquei. Aí, durante você teve esse processo, então, de... encontrou a sua esposa, né? Uhum. E aí você decidiu continuar aqui na Austrália. Qual foi o momento? Se algum momento levou ela para o Brasil? Como é que foi? Ela foi de... Sim, ela já tinha ido para o Brasil, ela tinha amigos no Brasil. Então, ela conhecia o Brasil mais do que eu até. já tinha ido em lugares diferentes. Já tinha viajado para vários lugares lá, que eu fiquei até com vergonha de falar que eu não conhecia, né? E então ela tinha essa experiência, então foi até legal para nós, assim, no nosso relacionamento, porque ela tinha essa conexão com o Brasil já. Beleza. E aí tá, então a gente veio desse processo. Você chegou em Sydney, estudou, conheceu sua esposa, veio para Brisbane, decidiu, no caso, né, a vida decidiu por você mudar os planos, não seria mais 2 anos e ir embora. Você tinha se formado na área de farmácia, tinha feito seu mestrado em marketing. E aí, nesse momento que você se viu, tô na Austrália, vou viver aqui. Você pensou seguir a mesma carreira? Você pensou, vou mudar? De onde veio esse processo de... Trabalhava numa área, de repente mudou para uma área completamente diferente, de trabalhar, de empreender? Como é que foi isso daí? Então, quando eu mudei de Sydney para Brisbane, eu acabei conhecendo um pouquinho mais o lado da questão de renovação de vistos, essa parte que envolve, né, toda a área de educação internacional. E acabei tendo a oportunidade de começar a trabalhar com isso e enxerguei uma oportunidade ali de negócios, né? Porém, o que me fascinou mais foi a questão de tá trabalhando com algo que eu gostava muito, porque assim, vir para a Austrália, né, vir para o exterior e ter essa experiência, para mim era um sonho que inicialmente foi um pouco difícil pelas questões financeiras e tal no Brasil, porém consegui realizar, e eu me imaginei revivendo isso tudo de novo toda vez que um cliente vinha para a Austrália, né, um estudante vinha para a Austrália. Então eu falei, se eu conseguir trabalhar com isso, né, e montar uma empresa que ajude as pessoas a realizar esses sonhos, eu vou estar realizando o meu sonho toda vez, né? Então foi algo maravilhoso para mim, assim, eu me descobri num novo segmento, porém fazendo algo que me dava muito prazer, em ver as pessoas realizando o sonho delas também, né? Então, enxerguei essa oportunidade, trabalhei, tinha uma outra pessoa trabalhando comigo, a gente criou a Hello Austrália juntos na época, e deu tudo certo, graças a Deus. A gente acha que estava num momento também legal de mercado, né, para poder começar um negócio.
A gente teve muita ajuda também de várias pessoas cara... E aí o negócio de vocês começou, então, em Brisbane? Foi em Brisbane. E normalmente é o oposto, né? Normalmente começa no Brasil e depois vem para a Austrália. O nosso foi um pouquinho diferente. A gente começou em Brisbane e aí a gente atendia muitos estudantes aqui locais, né? Que estavam precisando renovar o visto, encontrar um novo curso. Na verdade, não é nem renovar o visto, né? Aplicar para um novo visto, né? Porque não se renova o visto. Então estavam procurando por novos cursos, novas oportunidades. Então a gente ajudava esses estudantes e a gente ajudava os estudantes com tudo, né? Tô com dor de barriga, preciso ir no médico. Então tá aqui, tem um médico que a gente pode te indicar, que eu já fui lá, ou alguém da minha família já foi lá, ou um amigo foi. Então a gente acabou criando esse networking de ajuda aos brasileiros mesmo. E as pessoas começaram a ter esse contato mais próximo da gente e desenvolver essa relação de confiança. Então, a gente começou a ter muita indicação dessas pessoas que estavam aqui para os amigos no Brasil que queriam vir para a Austrália. Então, a gente começou a atender muita gente daqui que estava no Brasil. Porém, chega uma hora que acaba ficando inviável, né? Porque a gente não dormia mais, trabalhava aqui durante o dia, chegava à noite, ficava no Skype, né? E não tinha as facilidades que tem hoje, né? Não, de jeito nenhum. Então, as dificuldades eram muito maiores. E aí, a gente abriu em São Paulo. Com o Rafael. O Rafael, que na verdade veio para cá, estudou aqui em Brisbane também. Tinha feito um intercâmbio com a gente, né? Veio pela Hello e ele acabou abrindo a Hello em São Paulo, que foi a primeira unidade que a gente teve no Brasil. E aí vocês, com essa unidade de São Paulo e de Brisbane, vocês conseguiram estar dando esse suporte desde o estudante que queria dar início ao intercâmbio e vir para a Austrália, até mesmo o estudante que estava aqui, como você disse, aplicando por um visto novo, né? Depois que o visto já estava vencendo. E dava suporte para os nossos estudantes que vinham do Brasil para cá também, né? Fazendo aquela parte de welcome, coisa que eu, por exemplo, não tive quando eu vim para cá, né? Quando eu vim para a Austrália, a gente chegou aqui e acabou ficando um pouquinho perdido. Teve que procurar ajuda em algumas agências já estabelecidas. Não tinham muitas na época, eram bem poucas. Até porque no início eu disse que a Austrália não era um país assim tão... não estava naquele eixo, né, de intercâmbio igual Estados Unidos, Canadá. Pois é. Então a gente acabou desenvolvendo bastante esse lado de welcoming também, de suporte para os estudantes que estavam chegando. Vamos colocar daquela época, nessa parte de educação da agência e até esse momento, vocês passaram por várias fases, acredito, né? Um milhão de situações. Viu um pouquinho de tudo? Sim. Como que você vê as mudanças dos estudantes que queriam vir para cá para aprender inglês? E acredito que hoje a geração... Já temos estudantes que já vêm do Brasil, às vezes, com um nível de inglês. Tem gente que ainda continua vindo sem o inglês e quer aprender. Você viu uma mudança grande no perfil dos estudantes, no que eles buscam em comparação com aquela época? Ou ainda continua mais ou menos funcionando da mesma forma? Da mesma forma não é, porque as coisas vão evoluindo, né? Inclusive as gerações vão mudando, né, das pessoas. Mas ainda assim, pela nossa experiência como empresa, a maior parte dos estudantes ainda busca o inglês inicialmente. Até porque como eu disse no começo, eu achava que eu falava inglês quando eu morava no Brasil, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que, poxa, eu tinha um conhecimento, mas a prática, ela tava faltando um pouquinho, né? Então, aqui a gente acaba desenvolvendo mais a língua. A não ser que seja um cliente que já vem para cá e já fez um intercâmbio, ou realmente teve a oportunidade de estudar no Brasil e praticar bastante, né? Mas... na nossa experiência, ainda as pessoas procuram bastante inglês quando vêm do Brasil para cá e quando chega aqui, depois na aplicação de um novo visto, aí elas buscam oportunidades diferentes, né, de crescimento em áreas diferentes ou áreas específicas que já faziam parte da vida profissional ou educacional delas no Brasil. Mas a procura também por cursos já vocacionais, né, que a gente chama aqui na Austrália, e cursos de higher education, principalmente... mestrado,
ela aumentou bastante de pessoas que já estão no Brasil e querem vir para cá diretamente para essas áreas. Hoje, em média, você acredita então que os estudantes estão ficando aqui um pouco mais do que antigamente? Eu acho que os estudantes hoje em dia, até pelo nível de informação que a gente tem, eles estão um pouquinho mais focados, eu acho, no que eles querem para a vida delas, né? Então, eles já chegam mais ou menos com uma certa ideia. Depois do meu inglês eu vou mais ou menos partir para essa área. É que a coisa é muito dinâmica, né? A gente sabe que a gente faz um planejamento, mas quando chega aqui, várias coisas acontecem e às vezes o planejamento muda, mas eu vejo o pessoal um pouquinho mais bem informado e com uma ideia um pouquinho mais clara do que eles querem, assim. Obviamente que o nosso trabalho, o nosso papel é de ajudar e orientar, né, as pessoas que estão procurando por informação. Mas é legal de ver um pessoal um pouquinho mais informado do que antes. Sabendo, né? E aí, a empresa hoje já está com quanto tempo de mercado? A gente acabou de fazer aqui na Austrália 14 anos, né? Agora no último dia 18, 14 anos de empresa. Então é muito tempo já, né? A gente olha aí a idade das empresas, né? Fazer 14 anos pra gente é motivo de muito orgulho. Sim, com certeza. E como que foi esse processo agora, esse último... Não é esse último, né? Já faz mais de um ano. Eu tava dando uma pesquisada antes, né, da gente ter o nosso bate-papo, e eu vejo que vocês estão bem presentes tanto na parte de mídia social offshore, né, que são as pessoas que estão fora da Austrália, assim como as pessoas que estão aqui na Austrália. E eu vi que vocês se preocuparam em estar dando esse acesso à informação e as atualizações, né, das coisas que estão acontecendo aqui, tanto para as pessoas que estão aqui como as pessoas que estão lá fora. Sim. Acredito que esse deve ter sido um desafio bem grande, né, no momento que foi difícil, que vem sendo difícil para todas as pessoas, cada um no seu momento. E como que a empresa enfrentou todo esse processo para, nesse momento agora, continuar oferecendo serviços e tá sólida, completando 14 anos, como você falou? Cara, eu acho que primeiramente é pela qualidade do time da Hello, né? A gente é muito abençoado de ter aí pessoas fantásticas trabalhando com a gente e que vestem a camisa e tem uma positividade muito grande e tem uma visão, né, diferenciada acho que do mundo mesmo. Todo mundo entendeu de bate-pronto assim, o que estava acontecendo. A gente teve vários brainstorms aí para poder criar cenários que poderiam acontecer, né, durante o início da pandemia e até esse momento. A gente trabalhou aí juntos para fazer as adequações necessárias para a gente poder, né, continuar operando de maneira eficiente. Mas o time, cara, bateu no peito e falou: deixa comigo que a gente vai fazer o que tem que fazer, né? Todo mundo se desenvolveu a nível pessoal e a nível profissional de maneira assim rápida e é muito inteligente. Todo mundo conseguiu visualizar, entender o que era necessário nos dias de hoje para a gente poder dar um salto maior, né? Diante de tantas adversidades aí que a gente vem passando como empresa mesmo, como humanidade, mas no geral como empresa. E a gente entendeu que existem pessoas no Brasil que estão loucas para vir para cá, existem pessoas que estão aqui que estão loucas para ficar, e a gente falou: a gente tem vários canais de network, de comunicação, né, que a gente pode utilizar para poder informar as pessoas da maneira correta e tentar ajudá-los a tomar as melhores decisões para si, né? E isso é o que a gente vem fazendo. Então a gente vem trabalhando muito forte aí. Tivemos uma reunião agora hoje de manhã para falar de conteúdos, né, que a gente vem desenvolvendo nas mídias sociais.
E graças a Deus a gente tem tido muito sucesso e um feedback muito positivo das pessoas, assim, com relação ao trabalho que a gente vem fazendo, né? Muita gente elogiando o nível de informação que a gente passa e vem abraçando a Hello, assim, de uma maneira bem legal. Então isso dá muita confiança pra gente poder ver que a gente tá no caminho certo e ter esperança aí de um futuro melhor. Dá aquela energia extra, né? Com certeza. Ver que tá dando retorno. Com certeza. É legal quando você trabalha duro, né? E coloca todo o teu coração lá pra poder ajudar as pessoas. E é um negócio, mas a gente faz tudo com muito amor, né? Então, antes de mais nada, todo mundo que foi estudante internacional, Sim. todo mundo tá longe da família. Então, a gente quer trazer essa proximidade entre as pessoas e que todo mundo fique bem, tenha uma saúde mental, né? Que hoje é o challenge de hoje em dia. Pois né? Bacana. Então a gente quer passar a informação correta e tá aí para ajudar todo mundo que precisa. Porque é bacana, porque assim, são histórias diferentes, mas todos nós, eu acredito que em um certo momento nos conectamos no mesmo cenário. Onde você passou algum desafio, ou você conquistou alguma coisa, Sim. e aquele momento que você precisou de um conselho ou de ter alguém ali perto que tinha uma noção um pouco maior ou passou por aquilo para você conseguir tomar a decisão correta e seguir. Isso é legal, né? O nosso time, a gente está espalhado aqui na Austrália, né? Sydney, Sunshine Coast, Brisbane, Gold Coast. Então, assim, Melbourne. Então, todo mundo passou por uma experiência diferente, né? Tivemos lockdown em Melbourne, em Sydney, então Queensland acabou saindo melhor nesse quesito. Então, assim, é uma divisão de experiências ali internamente também, né? E um ajudando o outro, e a gente acaba construindo conteúdo e informação para passar para as pessoas e ajudar todo mundo em diferentes situações. Sim. E isso é o que você utiliza dentro da empresa para manter essa comunicação entre o time daqui e o time lá de fora? Para que o pessoal lá fora possa dar suporte. Sim, a gente tem uma integração forte, né? Então, é one company, many locations, né? A gente costuma dizer internamente. Então, todo mundo falando a mesma língua. É por isso que a gente acredito, tem esse sucesso, né? Desde do Brasil até aqui na Austrália, né? Todo mundo unido e falando uma língua só. E uma coisa que eu percebi olhando a mídia social de vocês, pro pessoal que está fora, que está no Brasil, tá offshore, Colômbia, outros lugares, pro mercado offshore de vocês, quando eles... porque aqui eu vejo que vocês têm a Hello Australia, né, que é a marca em si, mas vocês têm variações dentro do próprio grupo. Então, pro pessoal que quer contactar, que quer estar tendo os serviços de vocês, quais são os nomes que, quando eles identificarem, eles sabem, essa aqui é a mesma coisa, é a mesma empresa? Sim, esse é um ponto legal, né? Que durante esses 14 anos, né, a empresa cresceu, e acho que até um caminho natural de empresas de intercâmbio é procurar por novos destinos também, né? A gente começou em Brisbane, a Austrália sempre foi o nosso carro forte, né? A gente tem um carinho muito especial pela Austrália, porém houve a necessidade de expandir para outros destinos também, devido à demanda, à procura, né? Já a gente fazia um trabalho tão legal com a Austrália, as pessoas começaram, mas e se eu quiser ir para o Canadá, e se eu quiser ir para os Estados Unidos? Então, durante esse caminho, a gente acabou abrindo do Brasil outros mercados. E a gente tinha a questão do nome, né? Porque Hello Austrália é totalmente associado à Austrália. Porém, era um nome muito forte, né? A gente era reconhecido pelo governo, a gente acabou... teve um ano aqui em Queensland, que o governo de Queensland queria fazer uma campanha de social media com 5 países, né? Incluindo o Brasil. E eles escolheram uma agência da Austrália para poder fazer a propaganda com eles no Brasil. E eles escolheram a gente. Então, assim, a gente tinha um nome muito forte, né? A gente falou, a gente não pode simplesmente mudar de nome e deixar a Hello Austrália de lado. Então, foi uma estratégia nossa de criar um grupo, né? Que se chama Hello Study. E embaixo do Hello Study a gente tem os destinos. Então, a gente tem Hello Austrália, tem Hello Canadá, Hello USA, Hello England. Então, hoje a gente trabalha com outros países. Então, quem está no Brasil e quer procurar pela nossa empresa para poder fazer intercâmbio, eles devem procurar pela Hello Study.
E lá dentro eles vão ter acesso a, como você disse, vários a destinos, Austrália, que a gente está falando aqui na Austrália, Sim. e os outros países. O time de vocês aqui, eu vi que durante a pandemia vocês tiveram algumas ações solidárias em parceria com outras empresas e tudo para estar dando esse suporte para os estudantes durante o período da pandemia. Uhum. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, principalmente no início da pandemia, né? Tava tudo muito nebuloso ainda, né? Porém, houve um certo desespero, principalmente por parte de alguns empregadores, né? Na área de hospitalidade, que empregava bastante estudante internacional, né? E acabou tendo um certo colapso, assim, de algumas indústrias. E a gente viu algumas pessoas que dependiam dessas indústrias para poder trabalhar em necessidade mesmo. E a gente achou, né, mais do que necessário procurar ajudar essas pessoas, né? Porém, ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente procurou parceiros para poder viabilizar a entrega de comida e procurar, inclusive, conversar com as pessoas, né? Que estavam precisando um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção e um ombro amigo mesmo. Então, a gente acabou realizando algumas feijoadas que a gente acabou distribuindo aí, mais de 500 feijoadas para as pessoas. Então, estamos aí para poder ajudar quem a gente puder ajudar. Você estava falando esse momento de desafio maior, né? Que foi no início da pandemia. Uhum. E falando aqui de Queensland, no caso de Brisbane mais especificamente. Hoje, como nós tivemos a chance de ter o vírus controlado de uma forma um pouco melhor, eu percebo que os estudantes hoje estão tendo acesso bem bacana a oportunidades de trabalho e vejo às vezes estudantes ficando na dúvida de qual shift aceitar. Sim. Porque está tendo uma opção bem bacana de trabalho, ou seja, passaram por um momento difícil, mas agora estão conseguindo recuperar aquele período de dificuldade. Agora a gente passando para futuro, né, para frente, você acredita que a partir do momento que a gente tiver aí a abertura das fronteiras, estudantes voltando, as coisas acontecendo, você vê a Austrália sendo um dos destinos mais fortes, levando em consideração tudo isso que você disse a pessoa às vezes quer sair para estudar o inglês e de repente ela agrega muito mais para a vida dela, né? Ela aprende com todo o processo. Então, pela sua experiência de Austrália, um momento que as fronteiras estiverem abertas, as coisas voltando ao normal, você vê a Austrália como um dos destinos fortes para os estudantes internacionais? Sim, a Austrália já vem crescendo, né, como um país de interesse dos estudantes, né? E apesar da questão de fronteiras fechadas, né, e tudo mais que a gente vem acompanhando, é um país seguro, né? É um país que vem dando show nessa questão de controle do vírus mesmo. Porém, a gente vai precisar aguardar um pouquinho também e ver qual que vai ser o impacto de tudo isso, né? A gente sabe que com as fronteiras fechadas, né, todo mundo no setor de educação acaba sofrendo um pouco, né? Então, a gente vai precisar ver o impacto que isso vai ter. Mas em termos de procura, o nosso termômetro é no Brasil, né? A gente recebe vários inquiries, assim, todos os dias de pessoas querendo saber quando vão abrir as fronteiras mesmo para poder vir para cá. Eu acho que a gente a gente tá mais próximo de ter notícias boas e as coisas voltaram ao normal do que março do ano passado, né? Com certeza. Até mesmo essa parte de vacina. Você estava me falando, você já tomou a segunda dose. Tomei a segunda dose na segunda-feira. Tô até com a voz meio rouca aqui. Mas você vê, tipo... o braço doendo um pouquinho. Já tá com a segunda dose, já tomou e... Ou seja, eu acho que daqui questão de meses, isso vai estar se tornando comum com a população. As pessoas vão estar tomando. Sim. E eu vejo que
pelo próprio sistema deles de booking para tomar vacina, tá vindo uma procura bem grande, né? Do pessoal tomando. Sim. Inclusive o país vai estar disponibilizando muito mais vacinas agora, né? Então, eu acredito que seja somente uma curva para cima daqui para frente, né? E isso é importante para as fronteiras abrirem também, né? A população da Austrália precisa estar vacinada. Acredito que enquanto não tiver todo mundo vacinado aqui, eles vão estar um pouquinho, ou pelo menos 70%, 80% da população, eles vão estar um pouquinho hesitantes de abrir as fronteiras. Sim, porque economicamente eu acredito que eles querem ter o máximo de certeza possível que a gente não volta para não dá um passo atrás, né? Sim, que a gente consiga sempre estar dando um passo à frente. E até mesmo para as pessoas que estão por vir, para que elas possam vir sabendo que, poxa, eu vou chegar e meu processo todo, meu intercâmbio, eu esperei tanto tempo por isso, mas vai ser bacana e não vou ter dor de cabeça no meio do caminho. Uhum. Então, assim, agora a gente saindo um pouco dessa parte da profissional, que você foi da farmácia ao mestrado de marketing, começou a ter contato com esse mundo do intercâmbio, se apaixonou por todo o processo. E eu acabei não falando, mas eu também estudei aqui, não só inglês, mas fiz um bacharelado em business também. Então é importante você estar... Não, sim, só por isso não falar, foi tranquilo o processo, né? Porque antigamente devia ser mais fácil. Então por isso que você... tudo muito mais fácil. Tá certo. Mas então assim, isso que você falou agora é importante, porque eu acho que paralelo a tudo que a gente faz aqui na Austrália, essa parte acadêmica é muito importante, né? Com certeza. Continuar o seu desenvolvimento acadêmico para não ficar para trás. Com certeza. Não, e a gente vê isso dentro da própria Hello, as pessoas estudando e evoluindo profissionalmente, aprendendo coisas novas, porque, olha o salto que a gente teve que dar em termos de empresa mesmo, de skills e conhecimento nesses últimos anos, né? Até depois que a pandemia começou, né? A gente hoje faz muita coisa online, a gente utiliza muito das mídias sociais e a gente precisa adquirir skills para poder fazer isso, né? Então, o nosso time está toda hora procurando evoluir, estudar e aprender mais para poder prosperar. Sim. Eu vi um artigo, acho que foi um artigo, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, falando disso, sobre como preparar você e o business, no caso, para o momento pós-pandemia, né? Uhum. Porque às vezes o pessoal preocupa só com estou na pandemia, o presente. Como é que eu faço para sobreviver? Mas eles estavam falando sobre o pós. E uma das coisas que eles estavam falando era justamente aproveitar esse momento para você melhorar, para você desenvolver novas habilidades, para que quando volte ao normal não signifique que você tenha que mudar a sua área de atuação, mas que você consiga ter uma visão mais abrangente para conseguir desenvolver mais coisas e com isso, né, conseguir recuperar esse tempo perdido. Com certeza. Para o pessoal que então está nesse sonho de quero ir para fora, quero estudar inglês, para nós que já estamos aqui sabemos que é muito mais do que só estudar inglês, mas para quem quer vir fazer acontecer, você vê então a Austrália, você vê isso como uma coisa real, levando em consideração a sua própria experiência. Se a pessoa quiser, se ela se dedicar, ela consegue alcançar os objetivos? Qual a sua dica em relação totalmente. a isso? Como eu disse no início, né? Eu conversando com o pessoal da indústria farmacêutica lá, eles disseram, cara, o inglês, ele não é diferencial nenhum, você tem que ter o inglês. O que vai diferenciar você é a experiência que você vai adquirir durante o seu intercâmbio. Então, para mim, o intercâmbio hoje também é algo que a pessoa precisa ter no currículo dela. E a Austrália, é um país fantástico para você poder vir e evoluir como pessoa, né? Eu lembro também, depois de 3 meses aqui, eu fiz uma autoanálise e falei assim, nossa, realmente, tanto que eu aprendi nesses 3 meses, né? O inglês acaba sendo até secundário, porque eu conheci gente do mundo inteiro, a gente acaba trabalhando com coisas que a gente não trabalhava no Brasil, você acaba aprendendo a dar valor a muita coisa que às vezes você não parava, não é que você não dava valor, mas você não prestava atenção, né? Nem percebia, passava despercebido por você.
Então, assim, foi uma evolução pessoal muito grande. E eu acho que é super válido. Minhas filhas, quando tiverem mais velhas, com certeza vou mandar pro Brasil para aprender um pouquinho também, né? O outro lado. Para elas terem a chance de praticar o português também. Né? Com certeza. Com certeza. E você, para essa parte, então, de desenvolvimento, a gente vê essa opção de Austrália como uma grande oportunidade, né, para desenvolvimento. Com certeza. Alguma dica para o pessoal quando tiver tendo essa experiência? Pintou os desafios. Qual é a sua dica para não desistir e continuar no processo? Eu acho legal, a gente tem esse canal aberto, né? A gente está aqui na Austrália, a gente está vivenciando a Austrália todos os dias, né? Então bate um papo com a gente tem as nossas mídias sociais, Instagram, né? Facebook, YouTube, WhatsApp, tem o nosso website. Então a gente está canal aberto aí para conversar com todo mundo e a gente vai abrindo a cabeça das pessoas, né? Às vezes as pessoas colocam, tipo, uma parede ali na frente e falam, não, é muito difícil, não é algo que eu consigo fazer. Imagina, do outro lado do mundo. E conversa com a gente que você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, assim. É com planejamento, né? Eu queria ter vindo fazer o meu intercâmbio muito antes do que eu vim. Como eu disse, eu vim com 27 anos, né? Eu já planejava há um bom tempo. Não tinha a capacidade financeira de vir na época. Eu precisei trabalhar um tempo como farmacêutico e analista de marketing para poder levantar minha grana e vir. Mas me planejei e vim e estou aqui sendo feliz. Então, é possível sim, com certeza. E não só a gente trabalha com parceiros aí muito, muito bons, né? Que podem ajudar bastante também, como o Vitão e a nossa querida ALS. A gente tenta dividir um pouco os perrengues que a gente passou, né? A gente vai aprendendo com o processo e como você falou no início, essa chance da gente... acredito que a paixão pelo processo todo, né? Do início ao fim do intercâmbio de cada pessoa, acho que vai muito por isso. A gente passou por várias, né? E acho que quando você consegue ajudar alguém, é a sua chance de falar, opa, paguei um pouquinho aqui daquela ajuda que eu tive naquele momento. Com certeza. Assim, queria te agradecer por esse bate-papo. Eu acho que isso aí ajuda bastante o pessoal que está lá fora a ter um acesso que eu acho que eles nunca teriam, entendeu? Porque hoje a gente tem acesso a muita informação, mas é de uma forma... Tá aqui um post, tá aqui um vídeo, tá aqui uma coisa. Mas aí, de repente, ter o bate-papo e ver o ser humano por trás ali, né? Saber que são pessoas que estão ali tentando fazer as coisas acontecerem e que passaram pela experiência de vir, né? Não chegou e... Agora eu já cheguei dominando o processo todo. Não, é um processo de evolução. De evolução, de melhora contínua. Para esse pessoal então que está naquele... Que eu acho que são fases, né? Aquele que está pensando no intercâmbio, aquele que já está olhando coisas para o intercâmbio, aquele que já está quase tomando a decisão final, aquele que já está... será que eu estou fazendo a melhor decisão? Aquelas coisas que a gente sabe que acontece. Se você puder dar uma mensagem final rápida de tudo que você passou então, e para esse pessoal que está nesse momento de será que é uma coisa boa para mim? Porque você comentou no início que, querendo ou não, você já estava bem profissionalmente, você já estava ali, inclusive, com mais de um cargo na empresa. Mas você identificou a necessidade de que o inglês não era nenhum diferencial, era uma necessidade. E isso foi alguns aninhos atrás. Né? Então, hoje, isso é uma realidade ainda maior. Então, qual que é a dica que você dá para esse pessoal que está, de repente, será que é a melhor decisão? Será que eu devo fazer isso ou não? Qual é a dica de se vale a pena fazer? Quão rápido deve tomar essa decisão e encarar? Se você puder também lembrar ao pessoal que se você acha isso, não é só um mar de rosas, né? Não é... A gente tem as dores de barriga no processo. Tem as dores... É que a gente não vai ficar falando sobre os momentos dores de barriga. É melhor focar só nos momentos de sucesso ali que foram acontecendo durante o processo. Mas para o pessoal saber que isso... Porque assim, às vezes eu recebo algumas perguntas ou o pessoal conversando comigo, às vezes achando que uma coisa não deu certo e foi só com aquela pessoa.
sabe? E às vezes, quando você fala com a pessoa, não, eu posso te falar 10 pessoas que agora que passaram pelo mesmo processo. Parece que a pessoa fala, não, então tudo bem. E ela tem uma coragem pra... Sim. Então, assim, pra esse pessoal que tá assistindo a gente, que tá nesse momento de decisões, de quem tá lá fora e quer vir, de quem tá aqui dentro e tá pensando em ficar, de quem tá aqui e tá pensando em mudar de carreira, qual que é uma mensagem rápida que você teria para esse pessoal? Bom, primeiro é aquele famoso clichê, né? Não desista dos teus sonhos, né? Porque é a pura realidade. Você tem o sonho de ir pro exterior ou de vir pra Austrália, não desista. A questão é que você precisa se planejar, né? Não vai ser uma coisa de uma hora para outra, então você precisa se planejar. Hoje em dia, né, em comparação com a época que eu vim, por exemplo, a gente tem Facebook, a gente tem, né, essa globalização da informação. A informação ela é difundida por vários canais aí, só que tem muita informação errada também, né? Então é importante você procurar fontes seguras e de especialistas, né, que sabem do assunto e vão poder te ajudar com informações mais próximas da realidade. Aqui a Hello, né? A Hello Austrália. Todo mundo que trabalha na Hello, inclusive no Brasil, já foi estudante internacional. É um pré-requisito nosso para poder trabalhar na Hello Study. E aqui todo mundo, obviamente, foi... Aqui, né? Aqui na Austrália foi estudante internacional. Então, assim, cada um tem uma experiência, né? Então, às vezes a pessoa vai no Facebook e vê a experiência de uma pessoa e vai achar que aquela vai ser a realidade dela. E não, pode ser totalmente diferente. Eu vim pra cá pra ficar 2 anos, tô aqui, eu vou fazer 20, né? Mudei de área. Meus amigos falam, cara, eu lembro quando eu vim pra cá, eles falam, você tá maluco, você tá bem na empresa, o que você vai fazer? Eu falei, cara, meu sonho, eu quero ir lá, ter essa experiência, se der certo, deu, se não der, eu volto. E busquei o meu sonho e acabei, né, tendo sucesso no que eu quis fazer, tô feliz. E não desista não, só que procure informação com as pessoas certas, né? A gente, pela posição que a gente está na empresa, né, a gente acaba ouvindo histórias de várias pessoas, né? Várias histórias diferentes, né? Às vezes o cara tá na mesma casa, tá na mesma escola, mas a experiência de um foi totalmente da experiência de outro. Então a gente vai poder conversar com as pessoas e orientá-las, né, de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Falar, olha, né, realmente não é só flores, mas Sim. também não é só coisa ruim. Então, aqui é fantástico, a Austrália é sensacional. Eu também, eu divido da mesma opinião e eu acho que é isso, você tendo acesso à informação, filtrando, eu acho que hoje em dia filtrar é o mais importante, filtrar a informação para você criar seu planejamento, entendeu? Você filtrou a informação, você criou seu planejamento, pode escutar com todo mundo, não tem problema você pegar informações diferentes, pegar feedbacks diferentes, mas lembra sempre de no final, filtra e tenha certeza que está tomando decisão baseado numa informação que veio de um lugar seguro, que você tá certo do que você está fazendo, porque amanhã vai fazer diferença para sua vida, né? Deu certo, a gente tem histórias de sucesso. Não deu certo, vai ter que correr atrás um pouquinho mais para conseguir alcançar aquele objetivo. Cara, queria te agradecer de novo. Eu vi esse tempo todo aí você sempre mencionando essa parte da Hello em si. Eu vejo que você tem esse carinho pela empresa. Eu vejo que ela está conectada a você, né? O personal life na vida, a vida pessoal ali, o profissional tá conectado. E você mencionou durante esse processo todo aí que nós tivemos todos esses anos e esse último um pouco mais de um ano aí de eu não gosto de falar, né, o nome do vírus, né, dessa pandemia que nós tivemos aí, né, que vai acabar. O seu carinho pelo time, pela empresa, pelos funcionários e tal. Se você quiser deixar uma mensagem pro seu time aí. Legal que você mencionou isso. Mesmo se não mencionasse, eu já ia falar. A Hello é o meu time. A Hello é o time. Então, eu sou muito abençoado por ter pessoas fantásticas, não só profissionais maravilhosos, mas pessoas evoluídas ali do meu lado. Eu aprendo com eles todos os dias. Hoje a gente fez uma reunião de manhã, eu olho
olho para um lado, vejo... Eu não vou falar nomes, mas, poxa, Sim. olho para um lado, vejo um falando uma coisa, olho para o outro e falo, meu Deus, eu tô cercado de pessoas aqui realmente evoluídas. Então, meu muito obrigado ao time da Hello por tudo que faz. Todo mundo faz tudo com muito amor, com muito cuidado, né? Com zelo, não só pela empresa, mas pelo nosso propósito, né? Que é realmente ajudar as pessoas aqui, né? E transformar a vida das pessoas através da educação e da experiência internacional. Essa é a nossa missão e ela tá dentro de todo mundo que está ali dentro da Hello Austrália. Então, é muito legal de ver isso, né? E eu sou muito feliz ali, sou muito feliz com o meu time e só tenho a agradecer a eles de todo o coração. Bacana. Zé, obrigado. Não, valeu mais uma vez. Pessoal, esse aí nosso bate-papo vai encerrando. Até a próxima. Obrigado pelo tempo de vocês. Valeu.